para a reconstrução. Todos nós ansiamos, desejamos começar algo. Difícil é quando nós vemos tudo em ruínas, tudo perdido, e nós temos que manter a calma, posicionamento para a reconstrução. É essa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. Todos nós, eu e você, fomos chamados para reconstruir. E no meio dessa reconstrução, é nós que vamos decidir como iremos nos portar. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: você decide. Porque decisões definem o nosso destino. Eu posso começar reconstruindo, gritando, chorando, blasfemando, murmurando, mas também posso recomeçar em silêncio, olhando não só ou tão somente para a minha vontade, mas para a vontade estabelecida daquilo que Deus designou para a minha vida. Quando nós falamos de Neemias, nós falamos de alguém que está na província, num lugar privilegiado, embora não fosse a sua cidade, mas ele estava dentro do reinado, cuidando especificamente da vida do rei. A Bíblia diz que os seus irmãos, quando eles chegam até a cidade de Suzã, eles dizem: olha, nós temos notícias horríveis, porque aqueles que voltaram, aqueles que permaneceram vivos, como dói falar sobre isso, que no meio das lutas, das quebras de muros, muitos morrem. Não digo morrendo no físico, mas morrem espiritualmente. Se nós formos conversar com algumas pessoas, nós vamos encontrar pessoas que estão com seus muros derribados, tais como os mortos, porque dizem: eu não acredito mais no Evangelho, eu não acredito mais no poder da palavra. Eu vim aqui nessa noite para trazer uma cura interior dentro de cada um de nós. Nós vamos ser ativados pelo poder da palavra. O Evangelho não é uma palavra de descrédito, mas é uma palavra que traz vida e vida eterna em abundância. Quando Neemias fica sabendo que os muros estão derribados, ele não se preocupa com a esfera chamada matéria. Ele se preocupa com as pessoas. Quero acreditar que cada um que está nessa conferência hoje não veio por coisas financeiras, mas veio pensando no muro da família, no muro espiritual, no muro dos sentimentos. Não, quando nós estabelecemos os muros da nossa vida, da nossa alma, as demais coisas financeiras se tornam acasos, ou melhor, se tornam apenas soma de tudo aquilo que Deus já designou para a nossa vida. Talvez você está dizendo: pastor, eu não tenho equilíbrio no meu dinheiro. Eu falo a respeito de traumas em uma das minhas ministrações. Eu tinha um problema seríssimo, um sapato. Agora, o filho está aí, vou ter que confessar, mas quem confessa aí deixa. Eu cheguei a ter mais ou menos de 180 a 200 pares de sapato. A cada dor que eu sentia, eu comprava um sapato. A cada coisa que eu não resolvia, e olha que não é pouca coisa, eu ia ali e quase em 5, em 10, em 15, e aí nessa compulsão, tinha sapato caro e tinha sapato muito barato, conforme a estação da vida. Eu quero perguntar para você: Neemias, ele está dentro do palácio e ele recebe a notícia ruim. Eu já entendo que independente de onde nós estamos, as notícias ruins vão chegar. Como é que você tem lidado com as notícias ruins? Será que você tem gastado em coisas materiais? Excesso
na hora da comida? Como é que você tem lidado com os traumas da sua vida? Você tem buscado o equilíbrio ou você é daquele que no momento em que a dor chega, que a preocupação chega, você fala, eu vou me acabar num pacote de bolacha. Eu vou entrar numa dívida de R$ 10, é só R$ 10 por mês. Como é que você tem feito? Neemias, quando recebe a notícia ruim, em que os seus entes queridos, que as pessoas que admiravam, estavam passando por grandes perdas, estavam desanimados, desolados, Neemias resolve orar. Ah, você não vai dar glória? Quem tem equilíbrio, acredita no poder da oração. Quem tem equilíbrio, não busca a solução em coisas materiais, mas buscam soluções em atos espirituais. Talvez você está dizendo, pastora, o que eu estou enfrentando é o câncer e tem me trazido medo. Você acredita que se acionar a tua fé, se você tiver equilíbrio diante dessa enfermidade, Deus é suficiente para fazer você passar por essa estação e contar testemunha de milagre. Eu sou prova viva. Há 4 anos atrás, eu chego a ficar mais ou menos 45 dias sem apresentar o número 2. E eu falei isso. Comentei com 1 ou 2 pessoas e disseram, todo mundo sabe receita médica, né? Come mamão, come ameixa, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E eu fazendo, falei, não está acontecendo nada. Falei, que sabe de coisa, eu vou passar no médico. Mas eu passei do médico achando que era algo simples. Quando eu chego no médico, o médico pede alguns exames, e eu vou fazer esses exames, ultrassom, colonoscopia, e eu me deparo com câncer no intestino alcançando o reto. Eu falei, agora? Quando o médico me dá a notícia, o meu coração treme, se abala, eu me sinto perdida nas minhas emoções. Chego em casa, pego aqueles papéis, começo a orar, e eu digo para Deus assim, Deus, a notícia que o médico me dá é essa. Sandra, você está com câncer no intestino, está alcançando o seu reto. Só que como um nódulo está muito grande, nós vamos entrar com a químio branca e vermelha, para que venha reduzir o nódulo. Quando reduzir, nós vamos operar e você vai usar aquela bolsinha por um tempo do lado de fora. Você vai fazer as fezes na bolsinha. E eu fiquei pensando numa única coisa. As pessoas dão risada, mas a verdade é essa. Eu falei, eu sou desdelicado. Eu não tenho delicamento nenhum. Eu sou toda essabanada. Bom, o que eu vou pegar com uma bolsinha com fezes do lado dele? Falei, Deus, o senhor precisa resolver esse problema para mim. E eu cheguei em casa, comecei a chorar. Comecei a falar com Deus sobre aquele corpo. Eu comecei a apresentar a Deus que os muros da minha saúde estavam derribados. E os muros da minha saúde iam atrapalhar de eu levar o evangelho. Eu disse, Senhor, eu não estou cobrando nada do Senhor, mas eu preciso ter estrutura e equilíbrio para poder passar esse tempo que o Senhor preparou para mim com dignidade. Quando eu começava a orar, Deus falou para mim, enquanto você ora, eu vou mostrar para você a minha. Numa manhã qualquer, depois de mais ou menos 20 dias sem fazer o número 2, Deus falou para mim, pega os seus exames e volta no médico. Como eu sou almática, eu falei, a hora que o médico abrir esse exame, ele vai ver. Ele vai ver que lá não tem nada de câncer, põe isso na cabeça dele. Meu Deus já me curou. E comecei a fazer o cenário de como Deus ia trabalhar. Quando eu chego na fila do médico SUS, aquela fila enorme, e eu estou olhando ali, o médico passa e fala, oi, pastora Sandra, tudo bem? Tudo bem. Ele falou, você já fez o exame? Eu falei, não, eu trouxe o mesmo. Ele fez. E eu para dentro. O João começou a consultar todos que estavam plenos.
E quando eu entrei, ele falou assim, dona Sangue, o que a senhora veio dizer aqui? Eu falei, eu vim trazer o exame para o senhor ver. Ele falou, mas eu já vi. Eu falei, mas é que Deus mandou eu trazer. Ele falou, talvez você não tenha. E eu lembro que na minha oração Deus disse para mim, preste atenção nas entrelinhas. Eu falei, olha, eu estava orando e Deus falou que é para mim prestar atenção nas entrelinhas. Ele pegou o exame e falou, ótimo. Ele falou, você está vendo essa raiz? É câncer. Você está vendo esse ramo que desce aqui? Você está espino? É câncer. Você está vendo e tal, no reto? É câncer. E eu olhando para ele e a lágrima descendo. Ele falou assim, você não precisa nem chorar. Porque sua mãe morreu de câncer, sua avó morreu de câncer, seu pai morreu de câncer. Sabe o que você tem? Maldição hereditária. Papai, eu olhei e falei, graças a Deus, que alívio. Ele olhou para mim estranho, eu falei, porque eu não conheço um Deus que cura câncer. Mas eu conheço um Deus que quebra a maldição e faz transformar em bênção. Ah, querido, eu estou apresentando um Deus para você que você ainda não conhece. Talvez um Deus que te limitou e você está dizendo, como é que eu vou reagir nessa situação? Eu falei, eu estou tranquila, porque quando eu entreguei a minha vida para Jesus, Jesus me garantiu que toda e qualquer maldição na minha vida seria quebrada. Então, a partir de hoje, eu declaro, eu estou curada para a honra e glória do Senhor. Eu cheguei em casa e eu falei para Deus, eu não sou maldita. Meu amigo, o marido, que da tua hora diga, eu não sou maldita. É mentira de Satanás que você está carregando maldição no seu. Quando você encontrou com Cristo, Cristo já te deu equilíbrio para você vencer toda e qualquer palavra contrária que venha sobre a tua vida. Eu disse, Deus, eu não aceito. Porque se essa maldição está em mim, ela vai ter que passar pelo meu filho, pelos meus netos, e nós não fomos chamados para carregar a maldição. Senhor, me dá equilíbrio diante dessa situação. Passado alguns dias, eu comecei a vomitar fezes. Vomitei mais ou menos 2,5 baldes de fezes pura. Quando eu cheguei no médico, falaram assim, tem que abrir ela depressa, fazer a cirurgia rápido, colocar o intestino fora para começar a fazer o cocô pelo lado de fora. E aí, quando eu deitei na maca, ele falou para mim, pede pro médico no exame. Eu falei, Deus, que exame eu vou pedir para esse médico? Eu falei, já passei aqui, eu estou sem moral com o médico, Deus. Mas Deus falou, você está com moral comigo. Você pode até ser moral com os outros, mas estão com moral com Deus. Eu falei assim, médico, antes do senhor abriu? Esse exame, ele falou que exame, eu falei, qualquer um, só faça. E ele olhou para mim e disse, a senhora está bem, óbvio. A enfermeira colocou a mão sobre o meu coração, falou, suado, ficou tranquilo que nós agiremos com você da melhor forma, da melhor forma que desses outros. Vocês façam um exame. Você, o louco médico, ele diz assim, após novamente, por uma colposcopia, como é lógico. Quando eu passei, todo mundo faz colonoscopia, o médico está lá, olha, ela olha para ti. Enfermeira honra, ele falou, não estou acreditando. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, dentro de você tem 25 pontos no seu intestino e não tem nada de câncer, você está curado. Eu podia, quando eu li os pulos da minha saúde sendo quebradas, eu poderia entristecer, eu poderia sair gritando aos 4 cantos da terra e que eu estava acarretando uma maldição também. Mas eu decidi que a oração poderia mudar a minha história. Dá uma olhada para o teu irmão e diga, a oração vai mudar a tua história.
A oração vai te dar força para você começar a reconstruir aquilo que você pode olhar com os teus olhos e dizer: está quebrado, mas eu conheço Deus que me chamou para cumprir uma missão. E para essa missão eu preciso ter. Você precisa ter equilíbrio diante de Deus. Você precisa ter equilíbrio diante das suas fraquezas, diante das adversidades da vida, que muitas das vezes assola, machuca o teu corpo físico. Você precisa dizer: a oração vai trazer uma acreditação. Se você veio nessa noite buscar a cura, seja no físico ou no emocional, levante a mão junto comigo. Eu quero declarar na noite de hoje que nenhuma maldição hereditária, que nenhuma enfermidade, seja visível ou oculta, venha tirar você da posição que Deus te colocou. Que a oração que está sendo feita agora, nesse momento, venha ser como um bálsamo de esperança para a tua alma. Para aqueles que vão nos ouvir ou nos assistir através das redes sociais, que você também esteja com a tua mão levantada e que você possa sentir o bálsamo de Gileade, o bálsamo da graça, o bálsamo da esperança sendo passado sobre ti, e você dizendo: eu não perderei o equilíbrio das minhas emoções, pois eu já sinto o cheiro de cura acontecendo sobre a minha vida. Neemias, ele está orando porque ele não está desesperado. Sabe quem não ora? Quem é desesperado. Tem pessoas que em meio às guerras, eles esquecem as armas que Deus dá. Querem resolver a força do braço. Pastora, eu estou com os muros financeiros caindo. Querido, espera Deus te dar uma direção. A oração é orar e esperar Deus dar uma direção. A oração nos dá ação. Eu tenho experimentado através de Neemias, que Neemias, enquanto ele está orando, Deus está trabalhando no oculto. Deus não está reconstruindo muros. Deus não está limpando a sujeira de Babilônia. Deus está falando no coração do rei. Sabe o que eu estou profetizando para essa igreja essa noite? Que enquanto você está orando, Deus está trabalhando em corações que você menos espera. Eu estou liberando uma palavra profética para minha e para a tua vida. Enquanto você está orando, enquanto você está buscando equilíbrio, Deus está tocando em corações que você menos espera para te trazer auxílio. Esse senhor de blusa bege, fica de pé um pouquinho, camisa polo. Fica de pé um pouquinho. Neemias, levanta a hora. Neemias, ele ouviu o que os seus irmãos disseram. Os seus irmãos disseram: o que sobrou? Eles estão desanimados. Eles estão sem esperança. Eles estão, em outras palavras, conformados em viver em ruínas. Enquanto eu estou olhando para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso diz: sou eu quem restaura a tua vida financeira. Relebou-te, Eli decou de me repassa. Porque há momentos que tu olha e diz: já trabalhei tanto, já tive tantas oportunidades e nada saiu do lugar. O Eterno vem dizendo: sou eu que hoje te dou um CNPJ, recaio, dia sob a de que refácia. Aquilo que parecia impossível é o que eu estou liberando na tua vida. O Deus Todo-Poderoso diz: tu não ficará mais por cauda, porque eu estou colocando nas tuas mãos, estou te dando estratégia, e tu vai dizer: até que Deus me ajudou, e através do equilíbrio que tu manteve, chegará a vitória sobre as tuas mãos, diz o Senhor. Neemias, ele está confortável, mas ele está sentindo a dor do outro.
Diga, eu estou confortável, mas eu sinto a dor do outro. Porque muitas vezes nós esquecemos que o Evangelho não é só sobre nós, e sim sobre todos. Muitas vezes nós olhamos para nós com os nossos puros intactos, os nossos muros de pé, e esquecemos de olhar para os outros que ainda não conseguiram a reconstrução tão esperada. Neemias ora. Quando Neemias ora, a Bíblia diz que o rei, ele olha para Neemias. Você imagina, na noite de hoje, Deus olhando para você? Eu queria pedir para esse casal ficar de pé um pouquinho. A Bíblia diz que quando o rei olha para Neemias, ele pergunta para Neemias, por que está triste o teu semblante? E Neemias não conta firula, Neemias não faz roda, Neemias conta a verdade. Ele diz, olha, tem um povo meu que está perecendo, que está sofrendo. E aí o próprio rei, ele dá liberdade para que Neemias vá à reconstrução. Só que ele não permite que Neemias vá de mão vazia. Ele chama governantes, amigos, para dar cartas, para dar base financeira para que Neemias comece essa obra. Eu vejo Deus assinando papéis em seu favor. Elebaio, redide come assim. O Eterno está dizendo, documentações, o qual tu diz assim, Senhor, nós estamos esperando, nós estamos até ansiosos para que isso chegue até nós. E Deus está dizendo, não sou eu, Deus, que falei que colocaria vocês em outro país? É que quando nós olhamos parece que tudo está parado, mas Deus está dizendo, diga a eles que eu já estou movimentando papéis, que eu estou levantando governantes. Fique em paz, a minha promessa continua de pé, diz o Senhor dos Exércitos. Neemias, ele está conversando com o rei. Neemias não chega na frente do rei desesperado. Você sabe o que atrapalha muitas das vezes o poder da nossa oração? Porque nós queremos conquistar Deus do desespero. Outras das vezes nós ameaçamos Deus. Deus, se o Senhor não fizer, eu desvio. Deus, se o Senhor... Peraí, querido. Se Deus não fizer, Ele é Deus. E se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Não. Nós achamos que somos filhos mimados. E queremos achar que se nós pararmos, se nós desviarmos, a obra para. Não. Quem perde é você. Deus está dizendo, faz uma oração silenciosa. Querida, fica de pé, minha linda, você de blaze. Faz uma oração. Cautela. Ei, esse negócio de querer apertar Deus, colocar na parede, não há necessidade. Enquanto eu estou olhando por você, o Eterno está dizendo, fui eu quem te livrei do vale da sombra da morte. O espírito do suicídio veio, a depressão veio, e eu te mantive de pé. É certo que muitas das vezes as dores emocionais têm te colocado na cama, mas hoje Deus vem sussurrando no teu ouvido e diz assim, tu és a minha filha, mantenha-se no equilíbrio, diz o Senhor dos Exércitos. Quem me recebe a carta, e é claro que, como homem, como eu e você, Neemias acha que vai encontrar algumas facilidades. Só que nós deparamos a Bíblia, e Neemias, ele diz, e levantei-me. Deus não trabalha com ninguém deitado. Não. Pode mudar essa postura de ó vida, ó céu, ó azar. Você não nasceu com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim.
Você nasceu com síndrome de vencedor. Você nasceu com síndrome de superação. Ah, não! Até mesmo na derrota você pode dizer: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem ao Senhor. Eu sou mais do que vencedora. Neemias, ele levanta. Quero deixar uma ilustração. Há mais ou menos alguns dias eu me senti abatida. Deixa eu contar. Cisele está olhando e falando assim: por isso que a senhora está magra? Estou magra por causa de manjado. Prova não emagrece, não. Não. Pode parar com essa ilusão, que prova não me emagrece. Eu como chorando, eu como alegre, eu como. Quem está segurando eu é o manjado. É a picadinha. Ai, pastora, porque o manjado não posso fazer nada. É o que restou para mim. O que restou. Eu descobri. Testa manjado, álcool. Posso contar? Eu estava com 125 quilos. Todos sabem que eu sou apaixonada por uma bolacha chamada, que eu não vou falar mais porque ela não me patrocina. Eu comia. Deus mudou as minhas mesas. O que Deus fez? Deus mudou as minhas mesas. Deus mudou as minhas amizades. Eu comecei a frequentar a casa de algumas pastoras e elas fazem uma comida gostosa. Ou as obreiras delas fazem uma comida gostosa. Só que eu percebi que vocês ficam só no alface, me dando alface com azeitona, e eu comi o arroz, eu comi o risoto, eu comi o pão. Eu falei, Deus. E Deus falou para mim assim: observe o seu ambiente. Você já observou o ambiente de vocês? Você já observou os 10 melhores amigos que você tem? É o que você é hoje. Se você está no meio de 10 moradores, você faz parte do nicho deles. Se você estiver no meio de 10 fracassados, você também é um fracassado. Eu comecei a observar por esse jeito. E aí todo mundo fala que é caro. Ainda não. Todo mundo fala que esse medicamento é caro. Só que uma menina chegou perto de mim sem dente. E ela sabe que é ela, porque eu falei para ela. Ela chegou perto de mim sem dente, sorrindo. Sorrindo não, né? Assim. E ela falou: pastor, eu queria tirar uma foto com a senhora. Eu falei: vamos tirar então, querida. Quando ela levantou, sabe o que ela levantou? Um iPhone 17. Eu falei para ela: você tem iPhone e não tem dente? Só pode ser desequilibrado, não é? Porque foto a gente tinha até com Kodak. Aquela hora Deus falou para mim: qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? O que é que você colocou em primeira mão na sua vida? Ai, pastora, não, tem gente que é quarta de pessoa da Trindade, leva tudo para o espiritual. Meu alvo é para o céu. O meu também é, filho, mas eu posso ir mais magra. Posso ir com dente, posso ir bonita. Não preciso chegar no céu arrebentada. O meu também é. Então eu não vou espiritualizar. Eu falei: Deus, eu preciso emagrecer. Falei: depois que eu pensei no telefone, não é possível que eu não tenha dinheiro para comprar esse manjar. Comecei a ver que eu gastava. Puxa vida. Eu gastava em coisas bobeiras. É um lanchinho aqui. É um refrigerante lá. Eu vou dar 25 de março. Eu moro em São Paulo, gente. Eu vou na 25. Se não gastar 200, não é 25. Eu falei: não, eu posso mudar isso. Eu posso dedicar. Eu tinha. Não é minha. Eu tinha diabetes, eu tinha colesterol, sobrepeso, artrose no joelho. Eu falei: vou fazer um convênio médico. Quando eu fui fazer o convênio médico, eu encontrei com um médico que faz medicina integrativa. Ele olhou para mim e falou: pastor, a senhora é tão linda, mas se a senhora continuar
nessa pegada sua, comendo desse jeito, ele não falou da obesidade. Eu vou só continuar comendo desse jeito, tendo uma vida toda descontrolada. Quando a senhora tiver com 60 anos, a senhora vai estar andando de andador. Sabe quantos anos eu tenho? 60. Eu falei, eu tenho meses para resolver isso. Ele falou assim, ele olhou para mim e falou, eu tenho meses. Ele falou, então, resolve. Comecei a tomar um monjá. Comecei a tomar monjá, e lógico, o monjado faz, primeiro sempre isola, falando, não sei se é palhaçada. E depois eu fui pro monjá. Quando eu fui pro monjá, eu perdi o quê? Massa muscular. Fui fazer fisioterapia, fui fazer musculação. É aqui que eu quero chegar. Do equilíbrio. Talvez você não entendeu nada até agora. Então eu fui lá, paguei a academia. Cheguei na frente da academia. Bem assim. Me aguarde. A academia também está me aguardando até agora. Eu paguei 1 ano pacote. Sabe o que é isso? Não ter foco, não ter equilíbrio. Nós damos risada, mas nós investimos, ou melhor, desperdiçamos o nosso dinheiro sem compromisso. Você já reparou que para você ganhar é difícil, mas para liberar é fácil? Fiz uma baita de uma publicação para a academia, não fui nenhuma vez. Moro do lado da academia, o dono da academia, o dono, falou para mim assim, ô pastora, deixa eu devolver para a senhora pelo menos 30%. A senhora não me equipa nada, nem para tomar água. Falei, eu quero. Ele devolveu. Ele falou para mim, a senhora não gosta do ambiente de academia? Não gosto. Eu gosto de você estar carregando peso e abaixa, e sobe, e desce. Falei, o que eu gosto mesmo é uma Netflix e pipoca. Aí ele falou assim, sabe o que você deve fazer? Para ficar só a senhora à vontade? Paga um personal. Eu falei, é muito caro. Ele falou, não, eu vou devolver para a senhora. Vou devolver 70%, eu vou devolver só uma parte e vou dar aulas experimental com o personal para a senhora. O personal chegava, o dia que eu escutava tocar o interfone que ele chegou, já perdia 5 quilos só na... E fui. Primeira vez fui bem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na 7ª vez eu inventei de ficar 30 dias sem ir. Não pare de reconstruir. Não pare. Se você começou uma obra, seja fiel com foco para terminar essa. Dia que eu voltei e tocou a campainha, eu olhei para a cara do Lúcio, já senti raiva do Lúcio. Eu não sabia nem o que queria fazer, mas eu sei que como eu já sou 60 a mais, então eu não faço academia como vocês fazem, com peso pesado mesmo. É elástico, é da Fortaleza elástico. Ele deu o elástico para mim, eu olhava para ele, eu puxava minha perna assim, e aquilo, minha mente lutando, desequilibrada. Eu fui carregar o peso, ele deu 2 quilos de cada lado. Eu reclamei. Ele trocou, deu 1 quilo. Eu olhei para ele, segurando 1 quilo. As minhas emoções fora. Peguei o peso para ele e falei para ele, e subi embora. Quem que não quis? Eu tinha recurso, tempo, profissional. O que me faltava? Equilíbrio, determinação. Deus não te chamou para ser fracassado. É você que não determinou ser vitorioso. É você que começa e quando vê os obstáculos, você para. É você que começa e quando vê as dificuldades, embora Deus esteja abrindo caminhos para você passar, você foca tanto nas dificuldades. É porque tem pouca gente, é porque ninguém faz, é porque ninguém está comigo, porque eu não posso contar com ninguém. Peraí, não foi Deus que chamou você? Ele não chamou o povo. O negócio é você e ele. Ainda que ninguém faça, se Deus designou para você,
Pega firme com foco e vai. É necessário você entender que nem todos foram chamados para executar aquilo que Deus chamou você. Neemias podia continuar no palácio, dormindo num lugar quentinho. Poderia ser admirado por aquilo que ele executava, que era servir ao rei. Mas ele falou: vou deixar tudo, porque Deus me chamou para a reconstrução. Você está disposto a deixar tudo para começar uma nova reconstrução? Porque para reconstruir é necessário limpar-se. Limpar-se muitas das vezes na mágoa. Quantas das vezes eu subi do altar pregar? O pastor, o apóstolo, Jonathan, ele disse: é a terceira vez que você está. Então eu subi nesse altar. Subi nesse altar com mágoa. Subi nesse altar faltando a liberação de perdão. Você está disposto a perdoar quem te feriu? Você está disposto a encarar de frente, através da bondade, da graça do Senhor, quem te mostrou? Durante um tempo, com 8 anos de idade, e 8 aos 12 anos, eu fui molestada por uma pessoa, amigo da família. Essa pessoa, eu tive intimidades de casal com esse homem durante 4 anos da minha vida. Quando eu cresci, eu estava adulta, eu tive um bloqueio na minha mente em relação ao amor. Mesmo depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha uma tristeza aqui dentro e dificuldades de relacionamento. Eu gostava de pessoas, mas eu vi que se a pessoa viesse me abraçar, eu sentia uma indisposição. Se a pessoa viesse, se eu estivesse aqui pregando e eu visse uma criança sentada no colo de um homem, eu ficava meio inquieta. E eu falei: Deus, por que eu tenho isso dentro de mim? Por que eu tenho essa dor dentro da minha alma? E Deus falou assim: se você não resolver o seu passado, você vai carregar essa ferida no seu presente. Tudo que você não resolve, você leva para o seu presente. E muitas das vezes atrapalha até o teu futuro. Eu falei: Deus, o Eterno preparou que a filha desse homem ligasse para mim. E esse homem estava doente. E ela disse: sabe meu pai? Meu pai está bem doente e todos os nomes das minhas amigas, o único nome que ele grita é o seu. Eu falei: o meu? Ela falou: é. Quando ela falou a respeito dele gritar meu nome, eu lembrei, ele me estupou. Eu comecei a lembrar que eu entrava no mercado em troca de uma lata de sardinha, em troca de um bife, em troca de um pão. E quando ela ia falando dele, meu coração foi sentindo de mágoa. E eu falei para Deus: não brinca, essa história já está resolvida. E aí, querido, Deus te conhece do lado de dentro. Deus te conhece as dores que você carrega na tua alma. O Eterno, Ele não me obrigou a ir até lá. Ele só disse: deixa eu curar a tua ferida. Quando eu menos esperei, num dia determinado, eu decidi ir na casa daquele homem. Pasmem, uma mulher adulta, com 55, 56 anos, eu com a bolsa na mão. Quando eu entrei dentro da casa, do quarto daquele homem, eu vi ele deitado na cama, eu soltei minha bolsa e fui correndo ao encontro dele. Quem foi ao encontro dele? Aquela menina de 8 anos. Eu abracei ele e chorei. Eu chorava e parece que eu queria o acalento dele em mim. Eu queria a mesma dor que eu passava ali quando estava sendo estuprada. Eu queria sentir aquilo de novo, porque eu saberia que depois daquilo eu receberia uma recompensa. Quem tem equilíbrio não vive em busca de recompensa. Talvez você está se sujeitando a alguma coisa, porque você fala: através dessa dor eu vou ser recompensada. O Eterno está dizendo: está na hora de você perdoar e liberar. Sai fora.
Eu abracei aquele homem. E quando eu abracei, eu percebi que ali não tinha mais uma criança para todos. O que tinha ali era uma mulher adulta. Eu precisava ser sarada. Eu pedi perdão para ele, ele pediu perdão para mim. Eu liberei aquele homem. Eu saí dali equilibrada, a tal ponto de que o dia que ele faleceu, quem foi fazer o funeral dele fui eu, a convite da família, o meu coração limpo e leve. E notar hoje, posso testificar que através dessa renúncia, todos da família dele, filhas, genros, noras, aceitaram a Jesus e estão servindo ao Senhor. Ei, querido, quando você busca o equilíbrio da tua alma, você decide perdoar, diz: eu esqueço as coisas que para trás ficaram e eu prossigo para o alvo que é Cristo. Você começa a reconstruir uma nova história. As pessoas olham para a sujeira que você viveu e dizem: ela é corajosa, ele é corajoso, eu também quero recomeçar. Tem equilíbrio das dores do teu passado. Quem te magoou quando você era criança não pode deformar o adulto de hoje. Eu sou agressivo porque eu apanhava quando eu era pequeno. Eu sou dura porque meus pais eram duros. Ei, querido, você precisa ser, eu vim com ele para isso. Você precisa ser manhã. Você precisa aceitar que passado é passado, presente é presente, e você precisa caminhar para o teu futuro. Até quando? Até quando você vai focar se desequilibrando no retrovisor da vida? Até quando você vai focar no retrovisor dizendo: o que eu vivi não compensa eu caminhar à frente? Neemias podia falar: eu fico no governo, eu fico tranquilo, guardado dentro do palácio. Mas ele diz: aqueles que são meus, eles não estão bem. Eu creio que quando Neemias estava indo a caminho dessa reconstrução, quantas emoções veio até ele, quantas dores e lembranças do passado chegaram na mente. Mas ele disse: se eu limpar a minha mente, se eu desbloquear os meus pensamentos e traumas, eu terei condições de somar e reescrever uma nova história. Deus está dizendo nessa noite: é através de você, através dos teus pensamentos, através da tua atitude, que Deus escreve uma nova história na tua família, que Deus escreve uma nova história na tua cidade, que Deus escreve uma nova história na igreja. É através de você que Deus faz vir coisas novas. Elias, ele não enfrenta obstáculo de pessoas de longe. Ele enfrenta obstáculos de amigos. A Bíblia diz que levanta ele e poucos homens e começam a reconstruir. Eu não sou pedreiro, mas eu entendo que em cima de entulho não dá, né? Então começaram a se limpar. Pare de querer limpar os outros. Limpe você primeiro. Muitas vezes as pessoas querem apontar o pecado do outro e esquecem de olhar o pecado em si próprio. Esses dias eu falei: não estou dando conta do meu, filho. Uma pessoa veio comentar algo comigo, eu falei: eu estou tentando perdoar eu. Cada um que cuida do seu. Perdoe. Se perdoe dos seus erros, se perdoe dos seus fracassos, perdoe aqueles que te falharam. E não seja tão julgador. Permita que Deus limpe as dores que passou pela tua vida, as dores que você passou familiar, as dores que você passou no físico. Neemias está ali olhando para aqueles poucos homens e dizendo: aquilo que Deus escolheu, nós vamos nos esforçar para realizar. Quem é equilibrado é esforçado. Quem é equilibrado não desiste no primeiro obstáculo. Quem é equilibrado não foca nas dificuldades, mas já sonha com o êxito que vai ter lá na frente. A Bíblia diz que quando Neemias começa a limpar, as pessoas que são amigas, querido,
Você virou assim de ponta cabeça, mas fica de pé isso aí. A Bíblia diz que quando os improváveis, que quem estava com Neemias não era engenheiro, não era arquiteto, era improvável. Quando você olha para você, você diz: eu sou uma improvável. Mas aí o Deus Todo-Poderoso, com um olhar de amor e carinho, lhe diz: o teu nome será um nome de destaque. Elemaiotobia Redni Refácia. Eu vejo o seu nome como se fosse marca. Elei de Kiatobia. O Eterno diz: olha, esse jaleco que você pede tanto, dizendo minha família não tem condições, sou eu teu Pai, diz o Eterno. Eu patrocino a tua faculdade, eu te dou sabedoria e tu terá um nome de destaque nessa área. E o Eterno está dizendo: não tenha medo, porque você não ficará frustrada. Sou eu, Deus, que te coloco na posição desejada. Neemias era só um copeiro. Deus levantou ele para líder. Improvável. Eu escrevi aqui, ó, Neemias, ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele não era levita, ele era apenas um copeiro. Mas mesmo assim, Deus escolheu ele para liderar a reconstrução de Jerusalém. Deus não está preocupado com o que você é, Ele quer saber o que Ele pode fazer para você ser. Diga: Deus não se preocupa com o que eu sou, mas com aquilo que eu posso ser. Fica de pé. Se casar, essa mocinha de blusa branca, esse moço, fica de pé. Deus, quando Ele nos chama, Ele não olha para de onde nós saímos, olha para onde nós queremos ir. Enquanto eu estou falando aqui com a nave da igreja, o Eterno diz: eles são desacreditados. Os familiares olham e dizem: não sei como eles estão juntos até hoje, porque é fracasso em cima de fracasso, luta em cima de luta, perdas em cima de perdas. O Eterno diz: fui eu que fortaleci essa aliança, porque de vocês mesmos já teriam acabado. Mas aí o Deus Todo-Poderoso vem e diz: e sejam maleáveis, perdoe-se, para começar uma reconstrução de paz em família. O Deus Todo-Poderoso hoje tira as feridas do passado, porque se vocês continuarem olhando para trás, não tem como ter sucesso lá na frente. Ah, pastora, eu não acredito mais nele. Aí o Eterno está dizendo: eu acredito e invisto. Acredita você também, porque eu estou entrando dentro da sua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez você se sinta pequeno e incapaz, mas Deus, Ele não nos escolhe baseado nas nossas qualificações. É Ele que nos qualifica. Não, Deus não olha se nós sabemos fazer, Ele olha se nós estamos dispostos a aprender. Quem é equilibrado, ele aceita o aprendizado. Diga: eu preciso aceitar o equilibrado, aceitar o aprendizado. Eu falei de orar antes de agir, e a autorização divina dá avançar. Se você é equilibrado, você espera Deus te autorizar. Quantas das vezes nós fazemos coisas que dão errado porque nós não esperamos a resposta de Deus? Oramos e agimos conforme a nossa vontade. Oramos e dizemos: ah, Deus, eu vou indo, vai o Senhor atrás de mim. Ei, espera Deus te autorizar, espera Deus te responder. Ficar num lugar de quietude, esperando Deus falar,
Isso é só para quem tem equilíbrio. Quando você espera Deus falar, você não erra nas suas decisões, porque até o silêncio de Deus é uma direção. Neemias, ele está dizendo, Neemias está dizendo, se Deus assinar, ninguém segura. Você pode ser profeta e olhar para o teu irmão e dizer, se Deus assinar, ninguém segura. Tem coisas que parecem que são fora do nosso alcance, mas se formos ousados em fé, Deus nos dará autorização e favor para avançar. Levante a sua mão e declare, se Deus assinar, ninguém segura. Se é a palavra de Jesus, Deus está dizendo, avance, tenha equilíbrio. Quando nós somos equilibrados, nós precisamos da nossa caminhada de ferramentas espirituais para enfrentar os opositores. A Bíblia diz que quando Neemias, juntamente com o povo, começa a reconstrução. Quem levanta-se contra Neemias não são os inimigos. Vou dar um aviso: para de ter medo do seu inimigo. O seu inimigo não está nem aí com você. Ou melhor, você sabe quem é seu inimigo. Às vezes nós dizemos assim, meu inimigo é minha sogra, meu inimigo é minha nora, meu inimigo é meu marido, meu inimigo é meu... Mentira. A nossa guerra são contra as hostes espirituais. Seu inimigo é Satanás. É ele. Agora, cuidado com aqueles que se vestem de amigos. Cuidado para quem você abre a porta da tua casa. Cuidado para quem você conta as suas dores. Cuidado para quem você desabafa. A Bíblia diz que quando Neemias está trabalhando, focado, equilibrado, com poucos homens, quem levanta para zombar, quem levanta para atrapalhar a reconstrução daquela história, são os amigos. E os seus amigos têm dito para você. Eu acho que eu contei aqui, mas eu quero trazer a memória. Há 6 anos atrás. 6 anos atrás eu pleiteei uma cadeira no Legislativo no interior de São Paulo, uma cidade chamada Boituva. Eu não. Alguém veio e sonhou por mim. Uma amiga chegou e falou assim, Sandra, você tem tudo para ser vereador nessa cidade. Você se envolve, você vai, você mexe. E eu olhei para ela num complexo de vitimismo que só o sangue de Jesus. Eu falei para ela, ai, coitada de mim. Ela falou, você. Ela falou, vamos falar com o fulano. O líder que era top, mega master na política. Quando nós chegamos para falar com esse líder, ela falou assim, olha, eu estou olhando o jeito da Sandra e a Sandra tem jeito para ser vereadora aqui de Boituva. O líder olhou, caiu na risada e falou, preta, feia, gorda e careca, quem vai votar nela? Aquilo me desmontou. A minha amiga olhou e falou, eu vou votar nela. Assim como muitas mulheres irão votar nela. Talvez você está achando que ninguém acredita em você, porque é você que está desacreditando daquilo que Deus entregou na tua mão. Aquela moça falou para mim, você vai tirar foto, vai fazer a campanha e nós vamos trabalhar. Eu só sabia orar e chorar. Quem trabalhou, acho que foi mais ela. Orava, chorava, saía com medo, com vergonha. E pasmem, porque eu fico pasmada. Eu fui a mulher, a primeira me parou ali, infelizmente. A primeira mulher cristã a sentar numa cadeira do Legislativo. Aí eu pergunto, aonde é que está a nação de Cristo? Onde é que está a nossa geração que fala sobre violência doméstica, que fala sobre pedofilia, mas quando nós vamos às urnas, nós escolhemos pedófilos, homens violentos, pessoas sem caráter para nos representar. Está na hora de nós acordarmos. Está na hora de nós como igreja começarmos a dizer, a parar com esse discurso de que crente é ladrão e começar a dizer, tem homem, mulher de Deus que pode representar nossa nação. Neemias
cristão. Tanto é que quando vem a afronta, ele não para afrontar. Ele manda uma resposta para calar. Ei, Deus vai te dar uma resposta para calar a boca do teu adversário. Ei, na noite de hoje Deus vai te dar uma resposta para calar a boca do acusador. A Bíblia diz que quando estavam zombando, Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Cadê o pastor? Os amigos de Neemias começaram a zombar. Neemias estava com a resposta prontificada. Nós estamos fazendo uma grande. Não era qualquer coisa. Enquanto eu estou aqui do altar, o Eterno diz: acalma a tua alma. Eu não te trouxe a essa cidade por passeio. Eu trouxe para estabelecer o reino. Peleio, redidecou de face. Eu quase não venho aqui e também não te acompanho nas redes sociais, como o senhor também não me acompanha. Mas eu vi muita gente saindo. Peleio, redeia, tchobequiro. E o senhor chorou e disse: Deus, e agora? E o Eterno disse: qual foi o dia que eu falei que te abandonaria? Tu está vendo o barulho do grande exército que eu estou levantando para apoiar? Quando tu colocou farol, é porque tu disse: não haverá escuridão. O Eterno diz: mantenha o equilíbrio, continue firme, focado no que eu coloquei nas tuas mãos. Não procure salão menor, não saia do lugar, porque eu vou te honrar nesse lugar, diz o Senhor. Não procure, não quero encurtar o processo. Neemias, ele compreendeu que ele não precisava só achar ele não precisava de multidão, ele precisava de poucos, mas responsáveis. Diga: eu não preciso de multidão, mas eu preciso de poucos, mas responsáveis. Você pode ficar de pé. Neemias, ele não para